E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Relação com Deus sempre existiu? Teve alguma experiência que... Não, sempre existiu. Eu sou católico, criado pelas minhas avós, assim, então aprendi a rezar desde pequenininho. Eu lembro eu pequenininho rezando com a minha avó, assim, criancinha, mesmo sem entender direito o que era aquilo, assim. Naquela época a gente não tinha acesso a formas de encontrar Deus ou encontrar a palavra como a gente tem hoje, como que você faz, por exemplo. Era só ali a igreja tradicional, católica, apostólica, romana, que não é um lugar que você consegue, de fato, cativar um jovem. Eu sei que a igreja está mudando muito para isso, eles me convidam muito constantemente para ir trabalhar com eles, para tentar mudar isso, porque realmente não é a mesma coisa. A gente entra aqui na sua igreja, a gente vê você ministrando, a gente consegue ver o jovem, uma multidão sendo arrematada. Na missa tradicional católica, isso não acontece, assim, isso não acontece. Mas então, aí eu tive essa criação. E, irmão, eu sempre fui um cara muito... Eu vou contar, tá? Brevemente, assim, eu prometo que eu vou ser rápido. Que são perguntas que, cara... Não, por mim a gente ficava o dia todo aqui, eu só tô preocupado com o piorar. Senão o assunto libera pra próxima, pra segunda edição. Tem que entender que, assim, minha mãe é psicanalista. Minha mãe é presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise. Então eu sou um cara que... eu li todos os livros na idade que eu tinha que ler. Desde Apanhador do Campo de Centeio com 14 anos. A idade que os livros mudam a sua cabeça e mudam quem você é, a sua perspectiva de self, de mundo. Tem idade que esses livros encaixam e viram chaves, né? Minha mãe me dava esses livros constantemente. Então, a ideia da igreja que me foi apresentada, ela ruiu rapidamente. Porque no momento que você começa a ler, a estudar, e você começa a entender algumas coisas que o homem colocou em cima da igreja católica, a gente sabe que... Bom, aquilo a gente estava falando ontem, né? Jesus é demais, o que estraga é o fã-clube, né? Quando os homens começaram a se apropriar das leis, apropriar da palavra, a grande maioria usou em benefício próprio, a grande maioria usou para ludibriar pessoas, a grande maioria usou para abusar de pessoas. Isso eu estou falando ao longo da história, tá? Estou indo lá para trás, tá? Sim. Ao longo das gerações. Ao longo das gerações, estou séculos e séculos atrás. Quando essas histórias começaram a chegar até mim, tem muito como compactuar com isso, entendeu? Então, durante um bom tempo na minha vida, eu quis ser dono da minha própria religião. Então eu falava que a minha religião era a luz da escuridão, era o que me trazia paz, era o que me trazia conforto. Eu perdi um irmão muito cedo e eu tive que me resguardar, não me resguardar, não, tive que me apoiar na religião, eu tive que apoiar em algo maior para eu não sucumbir. Não sucumbir, é exatamente essa palavra que eu queria, para eu não sucumbir. Então eu tive momentos onde eu me senti perto, anote o que eu estou falando, perto da religião. E depois eu via coisas com quais eu não concordava, eu achava que a religião tinha que estar dentro de mim. Eu não entendia porque que eu tinha que estar em um lugar para rezar, por acaso Deus só vai me ouvir se eu estiver na igreja, ele não vai ouvir se eu estiver no meu quarto, se eu estiver em algum momento. Então eu passei ao longo da minha vida, isso estou falando quando eu era adolescente, tá? Todos os questionamentos e dúvidas. E aí eu era muito aquele cara que fazia o sinal da cruz quando o avião levantava voo e esquecia de fazer quando o avião pousava. Então isso resume muito o que era a minha relação. Era a hora que eu precisava, Deus, pelo amor de Deus, e só, that's it. E era só isso. Não tinha a gratidão, não tinha um reconhecimento, mas eu atribuo isso ao estudo mundial de obras das mais diversas, que sim, muitas vezes questionam Deus, questionam a religião, questionam a nossa essência, ou o que a gente está fazendo aqui e tal.
O que é muito bom, na verdade. É muito bom, cara. É muito bom você poder conseguir buscar essas informações, essas inspirações dos lugares mais variados. Por quê? Porque quando você encontra a sua estrada, ela é sólida. Quando você encontra o seu caminho, ele é intocável. Você já sabe o que tem na direita, você já sabe o que tem na esquerda. E aí, como é que isso aconteceu? A Suzana, cara, eu devo a Suzana 100%, assim, totalmente. Ela a família dela, a mãe dela sempre foi muito fervorosa, muito dedicada. Ela era, mas quando a gente casou, ela conta assim, eu era um cara que ia na missa uma vez por mês. Depois eu ia na missa nas datas especiais, Natal e Páscoa. E aí veio o câncer. A Suzana teve câncer de mama muito precoce, ela tinha acabado de fazer 40 anos, e ali foi o momento da chave virando. Por quê? Irmão, eu seria muito hipócrita se eu negasse a presença de Deus. Eu ia simplesmente ser um mentiroso, hipócrita, não ia valer o ar que eu respiro, irmão. A gente tinha acesso aos melhores hospitais, os melhores médicos, os melhores procedimentos. Mas todo dia a gente ia lá e eu estava com ela todos os dias, né, irmão? Todos. Eu larguei tudo e eu fiquei com ela todos os dias. Em todos os dias de qualquer exame, de qualquer consulta, da radioterapia, da cirurgia, de tudo, mano. Eu tava 100% do tempo do lado dela. E quando a gente chegava, por exemplo, eu lembro perfeitamente, para todo o processo da quimioterapia, depois da radioterapia, era a minha função. Eu chegava, enquanto ela começava a se preparar, eu ia pondo assim nas janelas do quarto, tinha um pôster de Jesus, um pôster da Nossa Senhora. Você sabe que eu sou devoto, a gente já conversou sobre isso. Eu acredito em Maria e 100% tinha um pôster dela e um pôster da nossa família. E no pôster da nossa família estava escrito assim: a minha luta é por vocês, a minha vitória é por vocês. E todo dia eu botava esses pôsteres na janela. E aí eu voltava, sentava com ela e a gente começava a rezar o terço. A gente rezava o tempo inteiro da quimioterapia, era rezando. Às vezes ela dormia, às vezes eu dormia, mas ficava no celular tocando. E aquilo virou o nosso ritual de certeza que a cura viria. O nosso ritual de certeza que a gente não estava sozinho. E eu sentia muito forte, irmão. Muito forte. Tanto que eu não tive um único segundo de dúvida. Cara, qual como eu fico? Meu, Deus me empoderou de uma fé tão grande naquele momento, que eu sabia que eu tinha que ter por ela, mas eu tinha por mim também. Eu não tive medo de perder ela um segundo. Um segundo eu não tive. Eu tinha certeza absoluta, baseada na minha fé, baseado que Jesus e Maria estavam ali com a gente constantemente, cara. Constantemente. E depois eu escrevi um texto, eu falei assim: a medicina é necessária e os remédios têm um poder muito grande, mas eles ganham um poder muito maior quando eles são somados à fé. Esse espírito que dá gente de vitória, de não estarmos sozinhos, de sentirmos fortes, abraçados, cuidados, foi o que fez as coisas andarem, foi o que fez tudo dar certo, irmão. Naquele momento, eu entendi que eu estava errado na minha busca. E eu pedi para você prestar atenção no que eu estava falando, porque eu buscava trazer a religião para dentro de mim. E estar perto, e estar dentro da religião. E aí eu entendi que não era religião, era Deus. Que Deus tinha que estar dentro de mim. E que eu tinha que estar perto e dentro, e andando embaixo, e dedicando a minha vida a Deus. Porque, irmão, o resto todo
eles são meios, eles são fortalecimentos. O que você faz é um canal direto para conectar as pessoas com Deus. É incrível, é necessário, é seu dom, é seu chamado, é seu propósito. Só que a gente vai encontrar Deus na hora que a gente olha para dentro. Yes. É isso. Na hora que a gente busca, por que eu tô com esse vazio? Por que eu tô com esse medo? Por que tá faltando aqui? Tá faltando a paz que Deus traz. Deus me deu paz durante o câncer. Eu tive paz no processo. Eu consegui olhar para a Suzana com 100% de paz, de certeza da cura. Isso fez toda a diferença, irmão. Fez toda a diferença. A partir dali, a partir desse processo, faz 5 anos isso. Foi que a minha chave virou. E eu entendi. E eu entendi plenamente, assim, muita coisa na minha vida, cara. Muita coisa que eu passei, entendi meu propósito. Cara, eu entendi tudo, assim. Entendi tudo. É tão boa essa sensação, Sim. né? É uma sensação tão incrível de você falar assim, nossa, como as coisas fazem sentido, como as coisas encaixam. E as coisas encaixam quando você coloca Deus na equação, cara. Então, durante muitos anos, eu falei assim, foi bom eu ter as dúvidas, foi bom eu questionar, porque no momento que eu entendi, foi sólido, irmão. Foi muito sólido. Tanto que as pessoas falam, as pessoas me veem na missa, depois me veem no culto. E eu tenho muita tranquilidade em relação a isso, porque eu sei que Deus está dentro de mim. E que, com todo respeito, mas eu uso eu uso as pessoas os padres que me emocionam, as missas que eu vou, as músicas que eu ouço, como formas catalisadoras. É isso. São lugares de encontro, né? Exato. É um lugar de encontro. Exato. É rezar isso. de mão dada é mais forte do que rezar sozinho. Rezar numa multidão é mais forte do que rezar sozinho. É. A fé soma, cara. A força fica maior, fica mais forte. É isso. E eu tenho um cara que fez muita diferença na minha vida, que é o Padre Fábio de Mello. E ele é um cara que me libertou de ter que aceitar a Igreja Católica Apostólica Romana com os homens e as suas decisões e as suas interpretações. Ele me libertou de ter que aceitar isso para ser cristão. Ele me ensinou claramente que a minha relação é com Jesus Cristo. Minha relação é com Deus. Yes. Se você tem alguém que consegue interpretar a palavra escrita de uma forma que você concorde, ótimo. Mas não esqueça nunca que são interpretações de seres humanos. Sim. Homens que leem a Bíblia. Homens que já traduziram esse livro centenas e centenas e centenas de anos e de vezes. Você é um estudioso, você sabe disso. Existem vários casos que você consegue procurar de que uma palavra muda todo o contexto. Tem 2 sentidos. E se a Bíblia que você lê, o cara decide ir por aqui, sua crença está indo por aqui. Sim. Ou está indo por lá. Ou seja, você tem que ter essa compreensão de que toda religião que a gente tem disponível para se afiliar, para fazer parte, elas são criadas por homens. Elas são passíveis de falha, porque o homem é passível de falha. Você tem que encontrar a que você se identifica mais, a que você conhece as pessoas, a que você tenha uma confluência de ideias. Que os frutos evidenciam o que eles creem, pregam. Exato. É isso. Se você entra num lugar e você sai falando, foi legal, não é o seu lugar. Se você entra num lugar e você sente o Espírito Santo descendo, você chora, você arrepia, você sente seu pé saindo do chão, esse é o seu lugar. Esse é o seu lugar. É ali que você vai ter uma força catalisadora parecida com o Deus que você tem dentro de você, parecida com a sua crença de Deus, e aí você tem que se juntar, aí você tem que usufruir, que nem eu falei assim, com todo o respeito, mas usar dessas pessoas para você conseguir fazer o seu contato com Deus. Então, depois dali, eu fui um cara que eu passei a ir à missa todos os dias. Então, eu fui no cara que ia uma vez por mês, para um cara que ia em datas especiais, para um cara que passou aí todos os dias. Eu comecei a estudar
a Bíblia, eu comecei a me dedicar de uma forma que eu nunca tinha me dedicado a entender. E assim, irmão, eram coisas assim de todo dia, velho. Eu tá lendo, ou eu tá pensando e eu começar a chorar, cara. Chorar, lágrimas que você não consegue segurar, assim. Lágrimas que cara, lavam seu rosto como uma forma de alívio, cara. De carinho, de você entender. E eu falo, aí muita gente fala, que aqui obviamente as pessoas sabem disso, mas quando eu estou falando em lugares públicos, muitas vezes eu falo assim, ei, Deus existe, cara. Jesus Cristo existiu. Você está perdendo tempo. Você está achando que é não sei o que, a história. Você está perdendo tempo, mano. Porque sabe o que vai acontecer? Quando você morrer, você vai chegar lá e falar assim, nossa, velho. It's true. Perdi todo o tempo. A gente estava falando sobre o tempo de preparo, né? Sim. Outro dia. Pô, podia ter me preparado tanto mais para esse momento, velho. Perdi, joguei tudo fora. Cara, se prepara nesse momento, vive isso. Então Deus, cara, para mim é paz. Ele é paz. Ele me dá a paz. Por exemplo, você está numa escuridão. Você está numa escuridão. Você não pode ficar parado. Você tem que andar. O que faz você dar um passo na escuridão é a sua fé. Que você acredita que Deus vai colocar um chão ali para você pisar. Essa paz de conseguir ter a fé para dar esse passo é o que move minha vida. Uau. Todas as coisas, as pessoas falam, pô, mas como é que você faz? Você fez que nem agora, essa mudança toda profissional na minha vida. Eu fui para Netflix, sabe, completamente diferente do que eu estou acostumado a fazer, do que eu construí minha carreira. Tenho muita fé, cara. Tenho muita fé. Eu tenho certeza. Assim, tem uma coisa que eu ouço tanta gente, que eu não sei se foi você que falou, eu não tenho certeza absoluta, mas me marcou muito. Que foi assim, que quando é o plano de Deus, as coisas fluem muito fácil, assim. As coisas, você não precisa lutar, batalhar, fazer força, insistir. Sabe, você tem que saber a diferença de insistir. É isso. Com persistir. Você falou isso, não foi? A diferença entre insistência e persistência. É isso. Isso me marcou muito. Persistência é quando você tem uma visão e você vai até isso acontecer. Exato. Insistência é quando você está tentando, fazendo força e não vai. Não acontece. Não vai. Então, cara, a gente tem o nosso livre-arbítrio. Quando você entende o jogo, velho, quando você começa a tirar da conta de Deus, coisa que muita gente coloca, e você entende o jogo, e você entende que você é parte desse jogo, nós somos parte desse jogo, é figurativo isso que eu estou falando, óbvio, mas a gente tem o livre-arbítrio, sabe, não é culpa de Deus tudo que acontece, sabe, cara, eu não consigo acreditar, por exemplo, no que falam assim, Deus, qualquer folha que cai é da vontade de Deus. Não é assim, cara. Não é assim. Bom, a gente vai entrar numa conversa gigantesca agora, né, irmão? Mas assim, para resumir, eu acho que a gente tem que entender o nosso papel, entender o que a gente tem que fazer, o que Deus quer da gente. E é louco, porque a gente está jogando um jogo sem manual de instrução, né? Uhum. É sem manual de instrução. Se a gente soubesse... Não, se ele mostrasse todo o processo até chegar na promessa, muita gente não ia querer nem entrar, né? Então, isso vai se desvendando. Agora, sobre o que você falou da vontade de Deus, a soberania de Deus, ela funciona de duas formas. A vontade ativa e a vontade passiva, ou permissiva. Ou seja, ou Deus está fazendo, ou Deus está permitindo que aconteça. Sim. Isso. Mas sim. É isso. Uma palavra dele muda o jogo. É isso. Então, cara, onde é que está Deus na África? A pergunta de Deus é: eu fiz vocês. Onde é que estão vocês no meio do que está acontecendo na África? Exato. Então, mas o permitir, às vezes faz parte. É isso. Que a gente tem que fazer. Total, ele permite uma coisa ruim acontecer, uma coisa que te quebra, porque faz parte. Aí, por exemplo, ele permite que aconteça, mas o que você vai fazer com aquilo não dá para botar na conta de Deus. É isso. Não dá. Ele deu o plano pra gente. Aí você tem que decidir o que você vai fazer. É isso. E uma coisa eu te falo de experiência própria. Se você aceita que você está dentro do jogo de Deus, é mais fácil você tomar a decisão certa. Sim. Porque você entende que mesmo que aquilo estrague a sua vida, te coloque numa tristeza profunda, mesmo que ele continua sendo Deus. Sim.
Ele continua sendo misericordioso, enchendo a nossa vida de graça, cara, expelindo os nossos pecados. Ele continua sendo Deus. Não dá para virar as costas, não dá para virar a cara. Muito bom. Muito bom.